experiência desde os 4 anos de idade, que as entidades que se me apresentavam eram invariavelmente do padrão dos meus próprios sentimentos. O número maior de espíritos perversos, insanos, que se gostavam de odiar, perturbadores. Aqueles espíritos zombeteiros que se comprazem em gerar conflitos, bullying, para dizer uma palavra moderna e americana. E também, toda vez que eu buscava a oração, uma atitude de reconforto moral, uma ação de renúncia, que tentava enobrecer o caráter, silenciar diante de uma ofensa, ou de algo que me desagradava, espíritos nobres, muito mais nobres do que eu poderia imaginar. E isso durante o período que nós tínhamos a Mansão do Caminho com crianças. Hoje, muito me alegro que tenho aqui mais de 50 filhos, todos eles velhos. Somente eu perseverei. Um grande número de filhos meus aqui estão com netos. E então vou narrar um fato para ver como interferem. Nós tivemos a oportunidade de receber uma criança muito doente. A mãe não identificamos, mas a criança sofria de problemas respiratórios. E, graças a isto, eu levava para dormir no meu quarto, para poder velar à noite. Tarefa invariavelmente das mães. Essas mulheres extraordinárias que arrombam as portas do céu quando oram, segundo Chico Xavier. E então, houve um momento em que a criança apareceu com febre, o que é muito comum às febrículas infantis. E nós, os pais inexperientes, os tutores, os adultos, ficamos preocupados. E quando eu vi aquele pedacinho de gente tremendo de febre, aqui, isso tem mais de 60 anos, as dificuldades eram quase inenarráveis. Não havia condução, não havia eletricidade, não havia água encanada, tudo era barro vermelho, aquela poeira que entra no perispírito e vai até outra reencarnação. Então, eu peguei o pequenino, tirei da casa, eles moravam em 15 casas, eram os lares famílias, e levei para o meu quarto. Eu era funcionário público e entrava no expediente às 12 horas. Isso devia ser umas 8 da manhã. Comecei a me preocupar. E então levei para o quarto e fiquei velando. Ele havia selecionado um pijamazinho de listra, como se usava na época, e estava banhado de suor. Em um momento, ele abriu os olhinhos e disse assim: tio, mamãe, palavra que ele nunca havia usado, porque ele não conheceu a mãe, não sabia o que era esta benção, que bem poucos valorizamos, e que valorizamos mais quando já não estão conosco. Eu, então, me comovi muito. E eu disse assim: mas, mamãe, virá. É só você esperar um pouquinho. Procure dormir. E eu me lembrava que havia ouvido falar que para a febre, fosse qual fosse a causa, dava banhos. Colocava uma bacia com água, colocava o termômetro, via a febre, e colocava um ponto mais ou menos na água, e banhava a criança e ia diminuindo o calor da água para a febre ir descendo. E eu estava nisso muito desajeitado, que eu sou um pouquinho desajeitado, e estava, então pensava aqui, derramava água ali, mudava o pijaminha, e ele dizia: nós vamos gastar todos os pijaminhas outros, porque ele adorava um pijaminha. E então, eu me lembrei dessa frase de Allan Kardec, e comecei a orar, e pedir a Deus que poupasse o nosso filhinho da desencarnação. Não houve uma desencarnação em nossa casa em mais de 40 anos. É um milagre. Tivemos mais de 6.600 filhos que passaram por nossas mãos e das tias. E então coloquei-o no meu braço e fiquei acarinhando. Tanto suava a criança como eu. Não havia eletricidade, não tinha como encontrar uma solução. Nesse momento, eu vi entrar uma entidade espanhola, vestida como uma verdadeira fada,
daquelas fadas de Walt Disney, da nossa imaginação. O vestido longo, as mangas bufantes, a gola alta, a escocesa, o cabelo trançado e uma pequena coroa, a tez na cor de uma pétala cor-de-rosa. Ela entrou, eu estava no quarto, com a janela fechada, diminuindo a claridade. E eu me deslumbrei tanto que me ajoelhei, o velho hábito que eu trazia da Igreja Católica, e não achava que fosse digno de uma presença de uma entidade desse jaiz. E então o Espírito veio, olhou bem para a criança que estava no meu colo e tocou o centro cerebral. Colocou aqui a mão e uma luz muito brilhante começou a crescer e a penetrar pelas veias, pelas artérias da criança, conforme o modelo de anatomia que existia no meu tempo na universidade, em que aparecia o corpo humano com as artérias em azul e as veias em vermelho. E então eu via o corpo transfigurar-se. Nesse ínterim, ela me olhou e eu percebi que estava chorando. Desciam 2 lágrimas, transparentes, profundas. E então ela me disse: faça de tudo para ele ganhar esta reencarnação. Nosso filhinho está em uma situação muito difícil, tem dívidas muito grandes. E nós rogamos a Deus a bênção da reencarnação para poder resgatar. Veio com um corpinho frágil e durante toda a sua existência será enferminho, merecerá cuidados. E aí eu me comovi, como era natural. E disse: mas a senhora interfira junto a Deus. E aí eu perguntei: por que a senhora demorou tanto de vir? Isso já era 11 da manhã. Ela sorriu e disse: porque antes de vir visitar o nosso filhinho, fazia questão de colocar no plural, eu passei pelas 15 casas, porque eram 15 lares, para visitar todos aqueles cujas mães desencarnadas não têm condição de vir beneficiá-los. E deixei o filhinho em último lugar. Não sei se entenderam a sutileza. Primeiro, aqueles de quem ninguém se lembrava, ou que não tinham mérito, ou que as condições não eram permitidas. Ela foi visitar a todos. E depois, as fibras da ternura do seu coração. Daí eu visitei. E aqueles cujas mães estão em região dolorosa, ou estão reencarnadas aqui na Terra, padecendo muito, um grupo de amigos que veio comigo foi visitar no seu habitat atual, para poder beneficiá-las pelas vibrações que estão saindo deste lar para aqueles lar onde Jesus ainda não pôde entrar. E então ele dormiu e ressonou alto. Eu achei aquele ressono a 9ª Sinfonia de Beethoven. Uma maravilha. Então balancei mais um pouquinho, troquei de roupa, coloquei na cama e fiquei olhando. Muito bem. Ele começou a falar. Estava sonhando e vendo a mãezinha desencarnada. Ela estava conversando comigo e ele, naquele estado, desdobrou-se do corpo para poder entrar em contato. E até hoje está reencarnado. Já está com 68 anos de idade. É pai, já experimentou as crises da vida, a partida da esposa, a desencarnação de 2 filhos, as dificuldades normais. Porém, a luz da doutrina espírita ilumina-lhe a alma desde aquele momento da nossa ternura. Então, interferem os espíritos em nossas vidas? Sim, com certeza absoluta. Às vezes não nos apercebemos, nem dos bons, nem dos maus. Temos sensações ou emoções boas, quando são os primeiros, nem tanto boas quando são os segundos. E depois vêm as consequências, através da debilidade de forças,
quando fomos vítimas de vampirização, de perturbação e etc. Porque os caminhos de Deus são infinitos e toda e qualquer tentativa de equacionar as grandes incógnitas universais é um pouco de precipitação da nossa vã inteligência nesse estágio. Muitas vezes os espíritos nobres não podeis compreender ainda. Ora, no tempo de Kardec, como poderíamos compreender física quântica?